Ô Gladys, boa noite. Muita paz. Obrigado. Muita paz para você também. Paulette, boa noite. Muita paz. Alice, minha irmã, boa noite. Boa noite. Ok. Ok. Obrigado a vocês. Boa noite. Vamos então ao que estamos esperando, que é a reflexão do livro Entre a Terra e o Céu. André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E estamos analisando um caso de alguns personagens ligados por várias experiências reencarnatórias. É um livro da década de 40 e nós vamos ver personagens ligados inclusive à Guerra do Paraguai, não é? Como é o avô de Antonina que vai visitar o seu filho Marcos, que desencarnou. Ela tem mais 3 filhos, foi separada, ela foi abandonada pelo marido por causa de uma aventura extraconjugal dele, e ela está firme, segurando realmente a barra lá com os outros 3 filhos. Ainda perdeu um, que é o Marcos, né? Que ela vai visitar agora com o Clarencio, com o André Luiz, com o Hilário e com mais uma outra senhora que o Hilário trouxe, que vai visitar também seu filho, numa colônia de socorro, né? Que recolhe crianças quando desencarnam. Nós sabemos que espírito não é uma criança, mas quando se reencarna, o espírito, dependendo de sua evolução moral e intelectual, a criança permanece na condição de criança em função da própria perturbação para um processo reencarnatório, em que o espírito realmente ele se vê criança, se faz criança para poder dar a forma ao futuro corpo físico, ok? Então a mente dela fica condicionada a todo esse processo preparatório reencarnatório também, e para voltar à condição de, vamos dizer assim, após a desencarnação de uma criança voltar a ser adulto, não é do dia para a noite, vai depender da evolução desse espírito, vai depender de vários fatores, de ele retomar, digamos assim, uma condição mais adulta após a desencarnação como criança. E, evidentemente, que nós, aprendendo com o André Luiz, vamos ver como funciona, por exemplo, essa instituição que abriga crianças, mantém crianças no mundo espiritual. As crianças são crianças, que eu digo, são espíritos que ainda não conseguiram recobrar a condição adulta enquanto desencarnados como crianças. Então, é mantida como criança, obviamente. Ela não consegue ir além disso. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sobre nossas vistas. Doce melodia, ele vai descrevendo aqui a panorâmica, né, de um enorme conjunto de meninos, acompanhava cantando um hino delicado de exaltação do amor materno que vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Então, colônia espiritual, uma região nessa colônia, nesse abrigo, mulheres, né, senhoras, espíritos que mantinham, né, sustentado essas lindas crianças nos braços. O nome dessa instituição é o Lar da Bênção. Então nós estamos falando de uma instituição ligada ao nosso lar, que é exatamente o Lar da Bênção, conforme o Clarencio informou. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Então, Kátia, boa noite. Nessas horas, quer dizer, à noite é onde acontecem as coisas. As obsessões, as visitas. Por quê? Porque toda noite, durante o sono, é um treinamento para a nossa desencarnação. Porque nós fazemos um treinamento diário para morrer. Porque toda noite em que nós entramos no sono, nós nos emancipamos, e é um processo desencarnatório parcial.
É um treinamento para, em algum momento, vamos desencarnar. Então veja que diariamente nós treinamos para a morte. Mas são um momento tão importante, onde se dão obsessões, mas também se dão socorros importantes. No caso, mães que perderam os filhos quando criancinhas, elas vão visitar os seus filhos nessas chamadas, vamos dizer assim, lar das bênçãos, né? Espalhadas pelo universo. Então, nestas horas, muitas irmãs da Terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Nós temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam na esfera carnal. Então, é uma instituição, esse lar da bênção, que serve tanto quanto preparar as mães para o processo reencarnatório e viverem as condições de mães, é um processo de educação para a função de mãe enquanto reencarnada, mas também é exatamente o abrigo dessas crianças que desencarnam. Então, existem várias lares da bênção, vamos dizer assim. Essa é uma delas, está sendo visitada, onde está o Júlio, onde está o Marco, o filho da Antonina, e outros. Clarencio, porém, interrompeu-se improviso. Antonina e a outra irmã pareciam agora tomadas de uma alegria, mas era uma alegria aflitiva. O André Luiz descreve, né, vimos-las descarregar de inesperado, qual se fossem atraídas por uma força irresistível, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Muito interessante eles entrarem nessa colônia, e aí que é uma colônia específica de acolhimento de crianças desencarnadas. E quando essas duas mães que estão sendo analisadas aqui no capítulo se viram diante das crianças cantando, elas entraram numa alegria, mas uma alegria aflita, porque eles vão encontrar ou reencontrar os seus filhinhos desencarnados. Enquanto a irmã, que era menos conhecida, que a outra não Antonina, né, enlaçava um louro menino com um infinito contentamento a expressar sem lágrimas. Então, outro detalhe, né, importante, a descrição fisiológica, né? Um menino loiro, bonito, que está ligado a essa outra mãe que está visitando nesse momento esse lar da bênção. E Dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando: Marcos, Marcos, que é o filho da Antonina. Mãezinha, mãezinha, respondeu a criança, colando-se-lhe ao peito, e Clarencio fez um sinal para as irmãs vigilantes, que se responsabilizavam as crianças que estavam ali, né, no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para que essas duas, né, a Antonina e a outra, né, tivessem controle também da emoção. O pequeno Júlio não se encontrava, que eles foram visitar o Júlio. Lembre-se que a estratégia do Clarencio é primeiro conhecer a história do Júlio, é primeiro conhecer como o Júlio está, é primeiro saber exatamente o que aconteceu, até em função daquele afogamento, e a sua madrasta não fez muita coisa para salvá-lo, etc. Então o Clarencio quer se esclarecer também sobre Júlio, quem é Júlio, o que ele pensa, como é que ele está, quais são as condições dele, de uma criança desencarnada afogada, né? E o pequeno Júlio não se encontrava no grupo. Ainda sofre anormalidades que lhes não permitem o convívio com as crianças felizes, acha-se no lar da irmã Blandina. E depois que foi informado que Júlio está na casa, ou no lar, porque nessa colônia, nesse lar da bênção, são vários lares. E cada lar existem essas mães, ou esses espíritos. No caso Blandina, ela tem 11 ou 12 crianças que estão sob a responsabilidade dela. Então, eles foram lá para essa casa, né, vamos dizer assim, da Blandina. Eu disse para vocês que Blandina, aqui dessa obra, ela é a Meimei, conhecida no movimento espírita, tá? Eu estou adiantando para vocês porque nós fomos atrás de quem é a Blandina. Nós já sabíamos disso há muitos anos. E Blandina, como Meimei, ela foi esposa do Arnaldo Rocha, né, que foi uma pessoa muito ligada à vida afetiva, a vida normal, a vida social de Chico Xavier. Ele conviveu muito com Chico Xavier. E existe um livro chamado Chico Xavier, Memórias e Recordações, do meu amigo Carlos Alberto, que conta muitos detalhes, inclusive da vida do próprio Arnaldo Rocha, do Chico Xavier em vidas anteriores. São detalhes interessantes, pelo menos, são bastante interessantes aquelas informações, se verdadeiras ou não, isso cabe a cada um de nós interpretar, porque
Como é que a gente vai provar as reencarnações? Nós sabemos as informações. É difícil você provar não, que tal fulano foi tal ciclano, isso é uma coisa meio complicada, não existe a comprovação concreta, existem alguns indícios, né? Mas eu não me preocupo muito com quem foi, mas como eu tenho essa informação, que é um subsídio que pode ser importante para alguns, Blandina é exatamente a Meimei, aquela que foi Meimei, em Minas Gerais, casada com o Arnaldo Rocha. E Blandina, com esse nome, que ela assumiu, na realidade, porque aqui ela foi exatamente Meimei. O nome dela tinha um outro nome diferente, Meimei. Não era Blandina. Blandina, no espiritual, que ela assumiu da Blandina escrava de muitos anos atrás, em épocas do próprio Cristo, em épocas apostólicas, que ela tinha sido uma escrava também. E, evidentemente, eu estou só dando detalhe. Blandina, do nosso livro aqui, é a Meimei. Em poucos minutos chegamos diante de um pequeno castelo muito alvo, que é a residência, em que se destacavam as ogivas azuis coroadas de trepadeiras, coisa mais linda do mundo, né? Nessa colônia. Atravessamos um extenso jardim balsamado de aromas, rosas opalinas e ignoradas, rosas que a gente não conhece na terra, com mistura de outras flores. Ele vai descrevendo aqui o cenário. Pois bem, a irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Então, quando chega nesse castelo lindo, né, foram recebidas pela Blandina, e a Blandina apresentou a sua avó. A sua avó chama-se Mariana. Mariana passou a ser a nova amiga do trio lá, né, do Clarence, do Hilário, do André Luiz, cumprimentou bondosa. Fim das saudações usuais, Clarence tocou direto no assunto. Olha, estamos aqui e nós desejamos realmente visitar o Júlio, queremos ver o Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Então a Júlia é uma das crianças nessa casa, dirigida lá, seja por Mariana, que é a avó de Blandina, pela própria Blandina. Blandina, que é em plena juvenilidade, que ela é bem jovem, trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: "Ah, com muito prazer." E encaminhando-nos à iluminada peça ornamentada de róseos efeitos, onde um menino repousava num leito muito branco, explicou sem afretação a Blandina: "O nosso Júlio, até hoje ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas, afogando-se. Chama pelo pai, constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Ele insiste pela volta a casa todos os dias." Olha só que informações nós estamos tendo aqui. Criança, desencarnou como criança, jovem, 8 anos que ele tinha quando afogou, e com saudade do pai, ainda querendo voltar para casa, ainda não tendo uma noção exata de sua realidade numa colônia espiritual, ainda como criança, sofrendo bastante, dando muitos gritos, sofrendo. Por que ele vai dar os gritos? Eu vou mostrar para você porque ele ainda grita muito. Acercamos-nos do berço largo em que descansava o Júlio, e ele lançou-nos um olhar atormentado, meio desconfiado, mas contido pela ternura da irmã Blandina, que o assistia, ele ficou mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou exatamente o Clarence. Ele não está ainda em condições de estar com os outros lá, né, na região toda da colônia, chamado Lar da Bênção, né? Não, me informou a Blandina. Aliás, os nossos benfeitores, são 2 benfeitores que trabalham lá nessa colônia, que é o Augusto e o Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui na colônia qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Então diz o seguinte, que o Júlio está numa condição tão ruim, tão péssima, tão lamentável, não somente pelo afogamento também, porque ele está ainda sentindo as dores do afogamento, ainda a agonia do afogamento, a asfixia do afogamento. Ele está sentindo também uma profunda ausência do pai, está pedindo, e a ausência do lar. Ele quer voltar para casa. Então, olha o tormento de uma criança desencarnada. Que a gente pensa que a criança desencarna,
resolveu a questão, como as religiões tradicionais explicam, né? A criancinha volta a ser anjinha. Não existe isso não. Dentro dessa criancinha existe um espírito velho, com um currículo às vezes terrível. É o caso do Júlio. O Júlio tem um currículo, com certeza, ainda não bem resolvido. Traz a mente desorganizada por uma longa indisciplina e bem-humorada acrescentou: é um paciente difícil. O Júlio não é um paciente fácil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que a Mariana é a avó da Blandina, que o adotou por filho espiritual até que retorne ao lar terrestre. Então, quem está se devotando mais diretamente é a avó da Blandina, naquele castelo lindo que foi descrito aqui. Foi preciso segregá-lo, ou seja, mantê-lo longe das outras crianças, neste quarto aqui, porque ele grita muito, né? E se entrega, às vezes, às alucinações, né? E aí eu fui perguntar, o Clarence perguntou, mas ele não tem recebido um tratamento magnético, aconselhar para evitar gritar por aí? A própria Blandina respondeu: olha, diariamente eu faço isso. E eu mesma sou a enfermeira dele. Passes, remédios não faltam. E a irmã conhece o caso de suas particularidades, ou seja, o Clarence perguntou para a Blandina se ela sabia dos detalhes da realidade de vida, da história do próprio Júlio. Ele disse: sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Eulália é aquela que está também encarregada de estar acompanhando as mães, e nesse momento deixou de ir para ir os três. Eulália sempre leva essas mães para ir para essa colônia, né? Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Vejam que duas mães estão visitando dois filhos, uma é a Antonina visitando o Marcos, seu filho desencarnado, a outra mãe, que não está usando o nome dela até aqui por enquanto, também foi visitar o seu filhinho, loiro, etc. Mas no caso do Júlio, a mãe do Júlio, né, que é o Dila, é uma pessoa perturbada demais, uma obsessora. Não tem condições de estar lá nesse momento nem para poder visitá-lo. E ele é muito perturbado, como entendeu? É um paciente difícil, é uma criança difícil aqui. Creio que o concurso dela poderia ajudá-lo, mas nós sabemos que ela está numa condição realmente bastante complicada. Com exceção da irmãzinha, que é a Evelina, que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família ajuda. E o menino começou a gritar: mãezinha, mãezinha, sempre gritando, né? E com essas vozes chamando, procurando também a mãezinha, diz assim, em voz rouca, erguendo-se, enlaçando a Blandina, pálido, inquieto, a Blandina perguntou: o que te incomoda, meu filho? E ele disse: dói-me a minha garganta. Então ele estava apontando para a garganta, que estava muito dolorida. A jovem benfeitora abraçou, osculando-lhe os cabelos, e recomendou: não te aflijas. Como é um moço do teu valor, você é uma pessoa tão corajosa, como é que você pode chorar assim do nada? Não chora, não. Imagina, temos 3 médicos em casa, impossível que a dor não vá embora, espere. E logo após sentou-se numa poltrona, solicitou a colaboração do Clarence, e o Clarence pediu que abrisse a boca, o Júlio abriu a boca para o Clarence, o ministro Clarence, né? E, surpreendidos, o próprio André Luiz diz aqui, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das chamadas cartilagens, das aritenoides, apresentava extensa chaga, naquela região, né, que ficam então as aritenoides, né? Estava totalmente aberta, era uma região totalmente, é a chamada fenda da nossa garganta, né? Totalmente corroída, como ele falou aqui, totalmente corroída, extensa chaga, chagácica, né? Totalmente cheia de chaga, a garganta do Júlio. Clarencio aplicou-lhes o recurso magnético, o passe, né? E de forma bem especial. Logo depois, em poucos instantes, o Júlio voltou à tranquilidade, até foi perguntado: e então? A Blandina perguntou para ele: cadê a dor? Melhorou? E a criança disse que realmente estava melhor, tinha melhorado bastante. Embora hesitante, né, caminhou para o ministro, beijou as mãos do Clarencio, o Júlio, né, e agradeceu. Blandina ia dizer alguma coisa, mas o Júlio correu para o seu regaço, chorando um pouquinho: mãezinha, tem um sono. Ele recebeu um tratamento, deu uma sonolência nele, abraçou a Blandina, dizendo que estava com vontade de dormir.
E a abnegada jovem acolheu-o com ternura e reconduzindo ao repouso. Quando tornou à sala, Clarencio informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolveu por isso induzi-lo ao descanso. O próprio Clarencio induziu ao sono o Júlio. E talvez porque nos percebesse o cérebro esfogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta, o André Luiz ficou, poxa, o que está vendo ali aquela garganta cheia de chagácea, cheia de chaga, né? O André Luiz ficou querendo fazer algumas perguntas e o ministro, percebendo isso, já começou a explicar para ele, olha, é pena. Júlio, envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho. Está começando a contar a história do Júlio, o Clarencio. No século passado, portanto, no século XIX, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se a uma paixão, sorveu grande quantidade de veneno, salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação. Então ele tomou esses corrosivos para morrer, alucinado pela paixão não bem resolvida nele, achou que o caminho do auxílio seria a melhor maneira dele resolver a questão das dores dele. Então ele tomou o veneno, foi salvo, né? Acabou sobrevivendo a essa intoxicação, mas por causa desse corrosivo, por causa do veneno que ele tomou, e não morrendo, mas ele acabou perdendo a voz em outra encarnação. E sem voz, né, exatamente com aquelas úlceras que lhe abriram uma fenda na região glótica, diz aqui o André Luiz, ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora do perigo, do veneno, salvaram ele continuou alimentando a ideia do suicídio. E ele queria matar-se, não queria realmente manter-se vivo. E agora com a chaga, porque ele perdeu a voz, conseguiram salvá-lo, mas o veneno, né, foi muito corrosivo e acabou exatamente com a região da glote. Foi assim que, não obstante, doente ainda, sem a voz e com a chaga na garganta, em outra encarnação, o Júlio conseguiu sair da vigilância, né, e arrojou-se a uma funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento, que o separou do envoltório carnal, ou seja, desencarnou por afogamento. Ele se matou. Pela primeira vez não conseguiu porque salvaram a tempo, mas perdeu a voz e aquela chaga que rompeu a região da glote. E ele acabou realmente, ainda querendo se matar, até que conseguiu se desvencilhar daqueles que estavam de olho nele, se jogou no rio e, nesse momento, ele veio a falecer por suicídio. Na vida espiritual, depois desse suicídio no rio, sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia do afogamento. Até que reencarnou, junto das almas com as quais se mantém associado, para a sua regeneração de vidas passadas. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a um novo patrimônio físico. Primeiro, ele essa colônia não vai dar conta de cuidar dele. Isso está sendo dito aqui. Ele não vai ser conseguido ser tratado nessa colônia que é chamado o Lar da Bênção. A única forma de tentar diminuir um pouco o impacto desse suicídio e já do afogamento que ele teve como consequência do suicídio de um afogamento anterior é a reencarnação. A reencarnação, como uma bênção para a vida do Júlio, seria a única forma de diminuir a angústia e os tormentos mentais que ele está vivendo nesse instante. Lembrando que ele desencarnou por afogamento no Rio de Janeiro com aproximadamente 8 anos de idade. Registramos aqueles apontamentos com dolorosa admiração, diz André Luiz. Uma criança doente é sempre uma cena comovedora, diz o André ainda. Não nos atrevíamos a manifestar o nosso pensamento de estranheza, todavia, Clarencio, assinalando-nos de certo as dúvidas, disse: há pouco tempo, comentávamos a sublime lei, que nós estamos falando da magnanimidade, da sublimidade da lei, que ninguém pode trair-lhes os princípios, a lei de causa e efeito. A bondade de Deus nos assiste nas múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas em todos os lugares, nós viveremos ungidos as consequências dos nossos próprios atos,
porque somos herdeiros das nossas próprias obras. O assunto constituía uma preciosa sugestão para interessantes estudos, mas, antes de enunciar qualquer pergunta, eu busquei aspirar a longos háltos a baforadas frescas dos ventos daquela região da colônia, lar das bênçãos, né? E aí acontece exatamente a continuação, porque nós vamos entrar agora no outro capítulo, em que nós vamos falar Blandina, nesse lar da bênção, que parecia bastante versada nas questões da infância, era uma especialista em lidar com crianças, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia diante da história contada do Júlio, e que certamente alguns detalhes a própria Blandina não conhecia. Efetivamente a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é um problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Muitas crianças que desencarnam, existem esses seres afeiçoados que amparam nesse processo de readaptação à vida espiritual. Como eu disse no começo, a criança ela não assume imediatamente as condições adultas quando desencarna como criança. Cada caso é um caso, mas nem todos os seres reencarnados que desencarnam na fase infantil estão aptos para recobrar imediatamente as condições adultas. Por isso, essas colônias que abrigam, socorrem, acolhem e recolhem as crianças, porque também nós não vimos na literatura de André Luiz crianças no umbral. Nós vimos crianças socorridas, mas eu não vi nenhuma narrativa nas 13 obras de André Luiz que ele venha citar crianças soltas no umbral. Eu não vi. Existem crianças, sim, todas elas albergadas, todas elas acolhidas, todas elas em instituições de educação para essa readaptação até o espírito assumir, ou seja, assumir as suas condições de adulto. Isso pode levar muito tempo. Então, quase sempre algumas crianças dispõem desse espírito mais, como no caso a Antonina, está lá, dando amparo para o Marcos, dando um maior apoio. A outra mãe dando apoio para o seu loirinho lá, o seu filhinho também desencarnado. Mas nem sempre é assim. No caso Júlio, nem a mãe tinha condições de estar lá, né? Uma obsessora que ela é. Entretanto, eu tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. E, sorrindo, acrescentou: o caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados da carne violentamente como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem, processos de mente enfermiças que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Só as várias reencarnações. Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos? O Hilário, que é um médico, está na equipe com Clarencio e o próprio André Luiz, perguntou se ela poderia contar algum caso desses casos realmente bastante aflitivos de crianças desencarnadas em condições trágicas. Ah, são muitos, disse a Blandina. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, não sentem, conhecem muito a megalomania do conhecimento, mas não têm sentimento. Então insistem na inércia do coração, paralisam o sentimento, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo. Então são pessoas, os intelectóides do mundo, me perdoe o termo, porque eu só posso usar essa jocosidade mesmo, porque são pessoas que agem, sabem tudo, que têm um rei na barriga, porque são os megalômanos intelectuais, os doutores acadêmicos cheios de soberba, e não têm um sentimento de humildade para reconhecer Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, as leis divinas, porque eles acham que esse tipo de comportamento, buscando Deus pelas suas inteligençonas, são muito inteligentes, né? Eles já acham que isso aí é pieguismo. Não, a minha inteligência não tem que eu me curvar perante Deus.
Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os simples, porque verão a Deus, né? E os orgulhosos não conseguem entender, ver no sentido de compreender, sentir, né, dentro do princípio de filiação divina, sentir que é filho de Deus. Os intelectoides, me perdoe o termo, eu sei que é um termo jocoso, porque para mim não parte de intelectoides, né? São megalômanos, né, da inteligência, eles acham que sabem tudo. Sabe nada, mas acham que sabem tudo, respondem a tudo, sabem nada. São analfabetos em tudo, de pai e mãe, me perdoe, porque eles não têm a sensibilidade de movimentar simbolicamente os sentimentos para reconhecer em Deus, o seu Criador, e submeter ao código moral de lei da própria consciência e humildar o orgulho e amansar a rebeldia em face de uma suposta intelectualidade muito avantajada. Porque todas as pessoas que são muito avantajadas na inteligência tendem realmente a discutir Deus. E entram muitos deles pelo caminho do ateísmo. O problema deles, nós não podemos fazer nada, nós não temos poder na escolha de cada pessoa. E transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses. Não amam senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. Frequentemente, na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos. As pessoas inteligentes tendem a ser dominantes mesmo, dominam mesmo. Com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito da inteligência megalômana é ilusório. Caem sob o guante da morte como grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas. Sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne necessitados de silêncio e solidão. E para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, para desintegrar os elementos pesados que a constringem, Ablandino continuou, imaginem que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-lo-ias ou expulsá-las-ias, em vez dos germes libertados da vitória, da plantação, teríamos tão somente semente seca. Em verdade, a maioria das mães é constituída por uma sublime falange de almas que, nas mais belas experiências de amor e sacrifício, de carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos seus filhinhos, que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas do que mães. Jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse. E Deus, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. Olha só, está dizendo aqui, nem todas as mulheres têm o instinto maternal. Muitas mulheres não deixam de ser pura e simplesmente fêmeas. É o que ela está dizendo aqui. Fêmeas são muito mais fêmeas do que mães. Jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse. E, despreocupando-se dos filhinhos, favorecem a morte. Quer dizer, são pessoas que até têm filhos, mas não têm um instinto maternal aguçado. E acontecem os chamados infanticídios inconscientes e indiretos, que isso é largamente praticado no mundo. São mães que odeiam seus filhos. Mães, esse infanticídio indireto, inconsciente, é praticado no mundo em quantidade muito grande, largamente praticado. Porque são mulheres que não se prepararam, porque a colônia que nós estamos falando para vocês, que é o lar da bênção, prepara as mulheres para a maternidade também. Aquelas crianças são instrumentos didáticos para elas se aperfeiçoar, aguçar mais o instinto maternal. Mas muitas mulheres não aproveitam essas experiências, reencarnam, não passam de fêmeas que vivem da sexualidade, do poder de sedução, e quando têm filhos, por não ter o instinto materno, do amor, do acolhimento,
acabam envenenando, né, praticando no mundo o que ela chama de infanticídio inconsciente indireto. Quem está falando isso é a Blandina para o Hilário, que é um médico também, amigo de André Luiz aqui na nossa narrativa. E, como o débito reclama resgate, as demoras na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. Agora está dizendo crianças que reencarnam nessas condições, padecem, né, exatamente dores, choques biológicos nesse processo reencarnatório, prejudicando exatamente as suas esperanças para o ressarcimento das suas dívidas com a própria vida. Então essas crianças sofrem muito, tendo uma mãe que não tem um instinto maternal aguçado, na realidade são mais mulheres da vida, como fêmeas, do que mães para acolher, e que acaba realmente criando esse processo verdadeiramente um infanticídio, pelo choque magnético. Mães que não gostam subconscientemente dos próprios filhos. E isso traz esses choques magnéticos e biológicos também no processo reencarnatório, que prejudica a programação de uma reencarnação dessas crianças. E essas crianças reencarnam para quitar-se perante a lei, e ainda tem uma mãe nessas condições que não passam de fêmeas, mas não de mãe. Dizendo aqui o que a Blandina está falando, o Emmanuel diz que a mãe por excelência, ou a mulher por excelência, a mulher que não é fêmea simplesmente, mas a mulher com o instinto também da maternidade, porque a mulher é a sede da vida, ela é que realmente alimenta, é a fonte da vida a partir do seu útero. Então a mulher, ela é extremamente importante para a vida, quando ela tem essa consciência da importância dela para a vida. Quando ela não tem, ela acaba destroçando, fulminando, como verdadeiras, né, infanticidas, né, porque elas matam ou prejudicam por choques magnéticos e biológicos todo um processo reencarnatório. Isso acontece inclusive na hora que está amamentando, vocês vão ver aqui. Tem mães que têm ódio pelos filhos e são ódios subconscientes, tá? Às vezes não é nenhuma coisa tão racional assim, mas ela não gosta daquilo. Então o próprio leite que ela vai pelos seus seios levando para a criança é um leite envenenado. Quer ver? André perguntou, mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Olha que pergunta interessante do André Luiz. Pelo que ela está falando aqui, existem os princípios de lei de causa e efeito. E o que a Blandina está dizendo, o André Luiz está questionando. Mas, Blandina, você está dizendo para nós que uma criança ela pode desencarnar antes de uma programação, ou seja, antes do dia indicado para a sua libertação, para a sua desencarnação? Pode ser antecipada a sua desencarnação? Essa é a pergunta de André Luiz para a Blandina. E ela diz sim. Porque, na realidade, quem está dando essa instrução é o próprio Clarencio, né? Sim, sem dúvida, atalhou o Clarencio que nos escutar. Na realidade, ele entrou na conversa. Percebam bem. A pergunta foi para a Blandina. Como o Clarencio escutou a pergunta de André Luiz para a Blandina, se realmente pode acontecer de uma criança desencarnar antes do tempo, aí o Clarencio entrou na conversa e respondeu, sim, pode. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas, diz o Clarencio. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro deles. A regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal atendendo a serviço de socorro e sublimação, ok. Mas em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos, ou seja, morrem antes do tempo. Morrem antes da data fixada pela espiritualidade. Morrem por essas razões. Mães que odeiam os filhos, pais que odeiam os filhos. Imagine, mães que pelo próprio ódio desestrutura, pelo impacto biológico daquele ser reencarnado, prejudicando exatamente a quitação do débito dessas crianças com a vida, faz com que antecipe a sua vida, antecipe a sua morte. Então crianças acabam morrendo antes do tempo. Chama-se infanticídio, inconsciente e indireto. Há muitos infanticídios. Hoje, como ontem,
e ainda por algum tempo no mundo nosso como de prova e expiação. Muitas mães matam seus filhos. É isso mesmo, matam subconscientemente, porque rejeitam. E energeticamente tem um impacto. E isso acaba traumatizando, criando esses traumas biológicos. Porque a criança até os 7 anos de idade, ela não está completamente reencarnada. A reencarnação ela só se complementa a partir dos 7 anos de idade, pelo menos no período dos 7 até os 14 anos, ainda há um entrelaçamento para a culminação de um processo reencarnatório. Então, até os 7 anos, concretamente, ainda esses laços vão se soltando, pelo menos até a puberdade, quando há a explosão da chamada glândula pineal, que é a glândula da vida mental, que é a glândula da vida espiritual, que é a epífise. E isso acontece na puberdade, normalmente na adolescência. Então, o processo reencarnatório é muito complexo. E uma mãe que subconscientemente rejeita o filho está antecipando até mesmo o processo de uma programação reencarnatória do próprio filho. E é o que está dizendo, né? Em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos, que reencarnam para quitar seus débitos, mas não conseguem por causa dos pais irresponsáveis. Aqui entra a Blandina, né? De uma forma bem delicada. Nós recebemos aqui na colônia, nós recebemos muitas solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração, nesses que estão passando pelos infanticídios inconscientes das mães ou os pais irresponsáveis. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica do recém-nascido. Então imagina, a mãe acabou de dar a criança, teve o filho, deu à luz, e está amamentando. A neném está no peito dela, amamentando. O que está acontecendo? Ela está envenenando o seu filho, exatamente comprometendo a estabilidade por esse choque biológico dos recém-nascidos. Por quê? Porque elas nutrem os pensamentos de aversão, porque elas nutrem os pensamentos infelizes, porque elas nutrem o pensamento exatamente de ódio subconsciente. Às vezes não é uma coisa racional, porque a mãe, quando a mãe está com criança, talvez racionalmente não faça isso. Mas os pensamentos dela mais íntimos, mais profundos, acabam realmente envenenando o próprio leite e dando veneno para o próprio filho. Através do leite, que são os pensamentos que se materializam energeticamente também no leite que vai sair dos seus seios. Isso quem está falando é Blandina. Então veja a gravidade e por isso esses infanticídios inconscientes e indiretos que acontecem em larga escala em os processos reencarnatórios no nosso planeta. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. Então a criança fica doente por causa dos pais. Pais que projetam esses raios magnéticos tóxicos, né, de natureza mortal contra os filhinhos ainda tenros. Até os 7 anos a reencarnação não se complementou. A reencarnação começa na concepção e ela começa a culminar 7 anos aproximadamente depois. E até aproximadamente a adolescência, 11, 12, 13, 14 anos, é que pode dizer que está definitivamente esse espírito realmente reencarnado nesse corpo, biologicamente falando. Então os pais que incessantemente projetam esses tóxicos magnéticos de natureza mortal contra os filhos, evidentemente arruína a saúde, a sobrevida da própria criança. E elas acabam morrendo cedo, ou tendo doenças até mesmo incuráveis. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que a cata de satisfações doentias no campo dos desequilíbrios sexuais, evidentemente, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelados carinhos. Em outras palavras, né, para satisfazer, que ela chama assim, a cata de satisfações doentias, não se envergonham de dar remédios hipnóticos, né, fazer a criança realmente quase que morrer para eles colocarem em prática as animalidades, as satisfações doentias no campo da sexualidade. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável em algumas crianças, sim. Estou lembrando aqui que nós estamos falando de uma especialista, de uma colônia que recolhe, acolhe, alberga, socorre espíritos que desencarnam na condição de criança, ou seja, desencarnam ainda na fase infantil. No entanto, muitas vezes somos constrangidos
ou constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. Nesses casos, aí interferi buscando maior esclarecimento, o André Luiz. Blandina, porém, percebendo uma indagação íntima, adiantou. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilações no tempo, mas serão cumpridas, afinal. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se num outro. Ou seja, se houver um malogro de um processo reencarnatório para uma criança que acaba sendo envenenada e passando sob o impacto de um infanticídio direto ou indireto de seus pais que são irresponsáveis, ela não quitou naquele momento, mas nós somos eternos. Então está respondendo para o André Luiz que em algum momento ela vai quitar esse débito. Sim. Se não conseguiu nessa, pela irresponsabilidade do pai, que antecipar a desencarnação dela, em outro momento vai ter essa oportunidade, exatamente porque a nossa vida é para sempre. Então, em outro momento, ela vai quitar. Nós vamos tentando, nós vamos utilizando o tempo. Se não deu certo nessa, numa outra encarnação, numa outra, porque nós temos a eternidade para isso. A nossa boa vontade, a nossa aplicação aos desígnios divinos pode abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. Não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível. E porque o trabalho que nos compete não será transferido para ninguém. Ou seja, o que é meu, o que eu devo com a terra, eu tenho que quitar. Não vai ser meu pai, minha irmã, meu tio, meu sobrinho, meu primo que vai quitar por mim. Se é o compromisso meu, e compete a mim, exatamente quitar e não transferir para ninguém. E até porque a lei não permite isso, a lei de Deus. Porque eu contraí o débito e sou eu que preciso quitar o débito. Em qualquer situação, em qualquer momento, através do tempo que é eterno. E o Hilário fez o seguinte, perguntou o seguinte: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, segundo Hilário, supunham que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, que é a ideia católica, do limbo. Lá a gente fala do purgatório, fala do inferno, do céu, e fala também do limbo para os chamados seres selvagens, os seres primários das selvas, que não têm noção de bem e mal, e para as crianças também. Sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. O Hilário perguntando. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Isso o Hilário perguntando. Então ele não vai assumir logo o adulto? Em muitas situações é o que acontece, disse a Blandina. Quando o espírito já alcançou a elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma de criança, superando as dificuldades da desencarnação prematura e volta à sua fase adulta. Em alguns casos existe isso. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimos prazos, simplesmente com o objetivo de acordar os corações queridos para a aquisição dos valores morais, readquirindo logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças, não é pouquinha não, grande maioria, que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira daquelas criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas físicas. E por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. E quando fala exigem tempo, não está dizendo quanto tempo, mas vai ser o tempo que for necessário para essa criança recobrar a sua condição de adulto. Não vai ser do dia para a noite. E isso é a grande maioria. Esse assunto é extremamente importante. E nós vamos mantê-la na próxima reunião, voltando a essa questão, porque faltando 10 minutos, para eu desmembrar detalhes e detalhes da minha leitura em relação a essa possibilidade de se readquirir logo após uma reencarnação, a apresentação costumeira do adulto que era, num perispírito de adulto que reencarna uma criança, desencarna a criança e volta a ter esse perispírito costumeiramente usado de adulto, na grande maioria isso não vai acontecer, pelas condições ainda de não controle das próprias energias mentais. Casos específicos existem, pessoas que têm valores morais, desencarnou criança, retoma a condição adulta em pouco tempo.
Mas a maioria esmagadora das crianças que desencarnam, isso não acontece não. Vai levar muito tempo para que haja exatamente essa recomposição para um perispírito em que costumava usar na condição já de adulto antes daquela reencarnação de criança. E vamos refletir, vamos aprofundar um pouquinho mais desse assunto. Nós estamos falando de uma criança desencarnada. Nós estamos falando de Júlio. E existem outras crianças. Nós estamos aprendendo com Blandina, nós estamos aprendendo com Clarencio. E os indagadores são o André Luiz, que é um médico também, tanto quanto é exatamente o Hilário, que é um médico também, né? E eu prometo, né, na próxima quarta-feira, dar continuidade a partir dessa minha estaquei aqui, parei aqui, e voltar, retomar essa questão das crianças, né, retomarem ou não retomarem, qual o tempo necessário. Nós vamos desenvolvendo isso de acordo com a orientação de Blandina e do Clarencio aqui nessa obra, tá ok? Para não atropelar, ficar lendo rapidamente e ficar uma coisa. Eu gosto de aprofundar porque a melhor forma de nós aprendermos é repetir a lição. E na repetição, fixamos melhor em nosso esquema cognitivo o aprendizado. E compreendemos melhor e, evidentemente, fica muito mais fácil de entender outros assuntos. E vamos entender isso melhor, porque é uma coisa que muita gente para pensar. Né? A criança morre, e aí, como é que fica? São muitas perguntas que são feitas para umas e para outras. E nós vamos compreendendo agora de uma forma técnica como a coisa acontece, ok? Obrigado, Paulette, tá? Muito obrigado aí pelo retorno, pelo feedback. E, Kátia, muito obrigado também. Oi, Lazarinha, que legal seu retorno aí, né? Muito legal. Muito obrigado, tá? Eu fico feliz de saber que eu posso ajudar, colaborar nessa reflexão, né? E nos aprofundarmos um pouquinho mais nessas informações de André Luiz, não deixar passar batido. A gente faz uma leitura, a gente não pega os detalhes. E voltando aos detalhes, puxa vida, agora realmente eu sei o que está acontecendo. Os mecanismos da vida que muitos desconhecem ainda, que mais cedo ou mais tarde nós repassaremos essa informação com mais segurança. Ok? Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Muito obrigado pelo carinho de estar nos acompanhando aqui nesse estudo que estamos fazendo junto. Eu chamo de um grupo já de estudo, que a gente já até tradicionalizou esses nomes maravilhosos aqui, que me ajudam muito a poder realmente desenvolver esses raciocínios e essas interpretações também, tá bom? Bom final de semana, boa noite para todos.